Rabi Calil, colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Meu amigo Rabi, boa noite, seja bem-vindo. André Cridman, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais um programa, mais uma semana, firmes e fortes, calor, frio, outono é assim mesmo. Cumprimentando ele, Igor Pucci, administrando o nosso Instagram, também o Rafa Mil Dedos, cumprimentar o Martusa lá, Virgílio, todo mundo que está nos acompanhando aqui. Não é mais a segunda mulher do planeta que tem a senha do meu celular, agora Igor Pucci, nosso primeiro programa sem, o meu primeiro programa aqui sem... Achei que você ia falar o primeiro homem do planeta a ter a senha do meu celular. Não, só se for depois de mim, né? Então é o segundo, exatamente. É o segundo, senão o Rabi não desbloqueia o próprio telefone. Não tem problema não, tá aí tudo tranquilo, passou bem no final de semana. Feriado, coisa boa, curtindo a casa nova, descansando. Já tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O sofrimento vem a partir das 20 horas com o meu Santos em campo. Aí é fogo, hein? Feriado foi só de boa. Vai bom, menos mal, tá certo. Não vou tocar muito o assunto no futebol, né? O meu Corinthians, mas nem em casa hein? tá. Que fase do nosso Coringão, hein? O Corinthians tá ruim, tá lá, mas a gente é corintiano, é maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Então, nós estamos aí já pronto. Garanto a você que o Santista tá sofrendo muito mais que o corintiano. Você sabe que eu tava vendo o time do... Meu pai é Santista. Meu pai é Santista. E eu estava acompanhando o Santos na Série B. O time do Santos da Série B é um time de Série A. Tá sobrando. Tá de lambuja, tá muito tranquilo ali. Precisa. Não vejo problema nenhum do Santos, do retorno do Santos para a Série A no ano que vem. É um time da Série A disputando, jogando a Série B, para ser bem sincero. Perfeito. Olha, o Rabi tá aqui com a gente nos estúdios, a audiência tá bombando, como sempre. O Rabi traz sempre um público cativo, um público fiel. Mas você que está nos acompanhando no YouTube, temos mais da metade dos nossos telespectadores que não deixaram o seu like. Você gosta das informações do Rabi? Olha aí, olha ele fazendo, ó. Dedo no like, joinha, dá o seu curtir aí. Vamos tentar chegar aos 50 likes no programa de hoje. Temos que dobrar essa meta, estamos com, neste momento, 26 likes. Se você gosta do Rabi, gosta do Radar de Notícias, dá um pulinho no YouTube e deixe o seu like. Vamos lá, Rabi. Muitos assuntos para tratarmos. Boa, final de semana, pelo amor de Deus. Pegou fogo aqui, na verdade, acho que desde quarta-feira, na véspera do... Exato. Pelo amor de Deus. A pesquisa saiu do forno quinta-feira, já começou um burburinho. E é sobre isso que vamos começar a falar. Vamos falar sobre a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado na quinta-feira de feriado, com algumas informações. Antes da produção colocar na tela o gráfico para o Rabi comentar, só vamos passar os números frios com todos os citados na pesquisa. Então, por exemplo, ex-prefeito Eloy Pietá, 26,5%. Jorge Wilson, 22%. Lucas Sanches, 10,1%. Alencar Santana, 8,5%. Márcio Nakashima, 8,4%. Thiago Surfista, 5,5%. Valdomiro Ramos, pela primeira vez citado numa pesquisa, 3%. Brancos e nulos, 10,8%. Não sabe e não responderam, 5,3%. Rabi, vou pedir para você fazer o seu primeiro comentário sobre os números mais frios da pesquisa. Na sequência, a produção vai colocar uma arte que nós preparamos para mostrar para vocês como tem sido essa disputa. A gente fala que pesquisa é foto, mas hoje o Radar de Notícias mostra para você como está o filme dessa disputa. Por favor, Rabi. Eu acho que essa pesquisa ela vai se desenhando, vai aparecendo. Claro que é muito cedo ainda. Faltam ainda aí, a partir de quinta-feira, agora, faltarão aí 4 meses para as eleições municipais. Né? Lembrando, a gente sempre fala, a pesquisa é a corrida de cavalo, aquela fotografia naquele momento. Não significa o que vai chegar no final. Mas a gente faz uma avaliação bacana. Eu vejo o Eloy ali na primeira colocação, a oscilação para cima do xerife, né? Depois da chegada do Bolsonaro, do anúncio do Bolsonaro, do Tarcísio, do prefeito Guti, ele apontou o avião para cima, que era a tendência já esperada, inclusive entre os adversários. Né? Bacana que quando sai sempre uma pesquisa dessa, André, eu procuro sempre ouvir todos os lados. Né? Então eu conversei com pessoas da coordenação do Alencar Santana, eu conversei com as pessoas da coordenação do Eloy Pietá,
também do Lucas Santos. Inclusive hoje eu conversei com o pessoal também, batemos um papo, para justamente ter esse cenário, ver esse cenário, esse termômetro. Né? Algumas pesquisas de outros dão uma divergida nos números, os números divergem, mas não fogem muito disso. Né? Na pesquisa de um, o Xerife está com 16 a 20. Na pesquisa do outro, o Lucas está com 10 a 15. Então, assim, você dá essa variada aí, mas de que não altera muito. Eu acredito que vai mudar muito ainda aqui. Eu acredito muito nessa mudança. Por quê? Eu acredito porque nós não sabemos aqui se todas essas... Primeiro que haverá as convenções. Então, das convenções aqui não vamos saber aqui quem que vai para valer. Quem realmente está no plano. Então, assim, eu acredito que até as convenções, hoje é dia 3 de junho. Isso. 3 de junho. As convenções terão início no dia 20 de julho. Ou seja, 20 dá 30, dá 40, estamos aí o quê? Uns 40 dias, aí, poucos dias para o início das convenções. Então, quer dizer, já é uma perninha aí. São quase, vai chegar praticamente na metade do final da corrida eleitoral do primeiro turno. Então eu acredito que esses números ele pode dar uma mudada, e uma mudada bem dada a partir das convenções. Rabi, só uma curiosidade, né? Você sempre costuma, até se eu não me engano foi no programa da semana passada, você falou, olha, um recado para o pessoal do Eloy, o Alencar está subindo. Não Isso. É o que nós vimos nessa pesquisa. Por Sim. quê? Essa pesquisa aqui deve ter que ver o período dela. Eu acho que eu tenho aqui. Não sei o período dela, se foi antes ou depois da vinda do Lula. Tem um outro aqui, na verdade, a gente só pode citar aqui quando é o registro, né? Exatamente. Né? Por causa da questão da lei eleitoral. Mas tem uma outra pesquisa que apontou já o Alencar com 11 e pouco, se eu não me engano, 11,5. Então eu vi dar uma atenuadinha aí e tal. Então nós temos que dar uma variada nisso daí. Né? E eu comecei a ver também, no final de semana, inclusive eu recebi até no meu, mas eu vi fisicamente, até um jornalzinho aí do pessoal fazendo uma comparação, né? Do Alencar com Lula e uma foto do Eloy com a Fran. Eu vi esse material, né? Um jornal... Tudo indica, né, que pelo material vermelho e tal, é um material que foi distribuído pelo PT, né, de que lado você está. Essa era a capa, né? De que lado você está. Então, quer dizer, você vê, na semana retrasada, a campanha do Lucas batendo no Xerife, né, falando que ele era a estrela do PT e tal, né? A estrela do Xerife é a estrela do PT. Então, quer dizer, começa a se desenhar e vai mostrando que as pesquisas elas têm razão, porque quem está atrás nunca apanha, só apanha quem está na frente. Sim. Né? E você vê agora, final de semana, o Eloy apanhando e o Xerife na semana retrasada apanhando também do pessoal do Lucas. Só para fazer o registro, enquanto o Rabi falava, eu estava aqui pelo telefone, essa pesquisa do Paraná que citamos foi a campo entre os dias 23 e 28 de maio, e o presidente Lula veio a Guarulhos no dia 25, no sábado. Tá, então ela estava em campo quando o Lula estava aqui. Então nós vamos avaliar numa próxima, que eu acho que deve dar uma tendência. A gente até combinou aqui, nós comentamos aqui, André, que esse reflexo da vinda do Lula, nós teríamos uma análise, de 10%, de 10 dias, lá para o dia 10 de junho. Isso. De 10 a 15 de junho nós teremos uma análise legal. No programa da semana que vem podemos, quem sabe, comentar. Exato, se tiver. Só para a gente fechar o assunto pesquisa, produção, por gentileza, coloca na tela a arte que nós preparamos com o consolidado das últimas 3 pesquisas. Só explicando para você que nos acompanha, aí está as últimas 3 pesquisas do Instituto Paraná Pesquisa. A gente não pode comparar alhos e bugalhos, pesquisas diferentes. Então, são todas do Paraná Pesquisa dos meses de fevereiro, abril e maio. André, por que não tem o Valdomiro Ramos? Por que não tem o Thiago Surfista? Porque em outras pesquisas anteriores variava alguns candidatos. Em algumas, por exemplo, o Martelo, em outras o Ticiano, outras o próprio o professor Jesus. Sim. Então, aqui nós colocamos os candidatos que aparecem em todas elas. Eloy, Jorge Wilson, Márcio Nakashima, Lucas Sanches, Alencar Santana, além de brancos e nulos, não sabe e não responderam. Como o Rabi disse corretamente, tem as oscilações para cima e para baixo, mas o que eu destaco antes de passar para o Rabi, como vocês, para quem não sabe, pode voltar aqui para o estúdio, produção?
O Paraná Pesquisas trabalha com uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Sim. Se você pausar essa transmissão, você que está nas redes sociais, e voltar para ver a arte, você vai ver que todas as oscilações ocorreram dentro da margem de erro. Sim. Portanto, passados quase 6 meses do ano, não tivemos nenhuma grande variação estatística, Sim. mas as casinhas estão se mexendo. Sim, entendi. Eu acho assim, que 3,5 pontos. Você vê, então assim, é óbvio que a margem de erro são de 3,5 pontos. Então, se você calcular 3,5 para baixo ou 3,5 para cima, são 7. Que é o cenário mais improvável, que os estatísticos falam, Exatamente, que é o mais improvável. Exato. Você vê. Então, quando você vê que coloca de baixo, lá de baixo mesmo, quem coloca lá, a pessoa caiu 3,5, aí vai falar, está dentro da margem de erro. Ok, mas deu a oscilada para baixo. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Deu a oscilada para baixo. Só não sei, eu acho que teve essa oscilação, acho que partiu do Márcio Nakashima e do Eloy. Cadê? Põe só de novo aí, Por favor, produção. produção, só para a gente colocar aqui o gráfico bacana, só para dar uma olhada. Ó, você percebe lá o Eloy, 29 para 26, arredondando, tá? 3. Arredondando. Essa subida do Jorge Wilson é que eu acho natural. Eu não acho surpresa e não acho que nem que deva ser comemorado, para falar a verdade. Porque subiu isso daí que seria natural. Ele teve apoio do governador, teve apoio do presidente Bolsonaro, teve apoio também do Guti. É natural isso daí, essa subida. Agora, é um bololô ali no fundo, ali, né? Um bololô ali no fundo, ali, que fica lá Lucas, Alencar. Todos empatados dentro da margem. 10, 9, 8 e uma disputa, um segundo pelotão, digamos assim, bastante embolado. Temos muitos comentários aqui falando sobre a vinda do Bolsonaro aqui do lado do xerife. A gente vai falar isso no final do programa. Fique aí na audiência, tá bom? Tem o pessoal perguntando, falando pro Rabi responder. Do quê? Quem foi o diretor do Procon na gestão do Põe Almeida. a pergunta aí. É a pergunta do Andino Uni, no YouTube, produção. André, pergunte ao Rabi quem era o diretor do Procon na época da gestão Almeida do PT. O Jorge Wilson. Já foi falado aqui, já. Talvez ele esteja antevendo algo que aparecerá no nosso programa daqui a alguns minutos, Rabi. Mas vamos falar sobre o segundo assunto da nossa pauta, a crise no DC. Rabi, fique à vontade. O que você tem de informação que talvez eu possa até complementar com uma apuração? Então, na verdade, o que nós fizemos? A gente fez Eu tenho muitos amigos lá no DC. Inclusive o presidente lá, o Ezio lá e tal. O partido, ele faz a escolha, né? Fizeram um evento, né? Ali na Rua Tapajós, um jantar, com a presença do xerife, do Jorge Wilson. Né? E aí, na semana passada, anunciaram apoio ao Lucas. Pro Lucas. Então, tinham anunciado pro xerife e depois anunciaram pro Lucas. Então, assim, isso daí causa uma certa divisão dentro do partido, né? E eu conheço candidatos do DC que conversaram comigo, tá? Conversaram e que, inclusive, já deixaram claro que não estarão na campanha do Lucas Sanches. E que com a consciência e com a autorização do Ezio Balbino. Porque isso daí, inclusive, eu até vivi isso daí, se eu não me engano, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu era presidente do partido, o que aconteceu? Isso pode acontecer, André. O que aconteceu? O partido seria indicado a vice do PSDB, o nosso partido, seria indicado a vice do PSDB. Foi feito esse acordo. Ok. Foram para a convenção. Quando chega na convenção, o PSDB fala, o vice não é desse partido, é outro. O que o pessoal fez, inclusive puxado por mim, o que o pessoal fez? Então, debandada. Saímos de lá e fomos apoiar o PT na época. O que aconteceu? Eu tinha alguns candidatos dentro do meu partido que já tinha compromisso assumido com o candidato do PSDB. Eu não poderia tirar o sonho daquele candidato naquele momento. Eu não poderia, por uma irresponsabilidade do PSDB na ocasião. Eu não poderia. Eles cometeram um erro. Né? Agora, por que não cumpriram o acordo? É um problema que o PSDB ele tomou a decisão na hora. Achou por melhor. E, se eu não me engano, o vice do PSDB naquela eleição foi do PDT. Inclusive, foi uma mulher. Fizeram essa escolha, mas esqueceram de avisar
o partido aqui. O que aconteceu tudo? Aí, na época, eram 51 candidatos. E tinha uma coligação também, na época era autorizada, com o PRTB. PRTB era coligado também. Então, poderia lançar 35 candidatos dobrado. Poderia lançar, acho que era, se não me engano, era 70. Era 2 vezes a Câmara. Era um número assim bem maior, diferente de hoje que nem coligação tem. Mas o que eu tive que fazer? Como presidente, eu não poderia punir os candidatos que eu tenho, tanto porque, André, todo presidente de partido sabe o que eu estou falando agora. É fundamental para ele o voto na chapa. Sim. Se a chapa não tiver voto, ele está morto. Exato. O partido morre, ele mata o partido na ele não vai dar legenda. Eu duvido que não dá legenda. Eu duvido que não dá legenda, então não adianta. E também já foi essa época de opressão. Não existe isso. Então foi muito claro. Nós chegamos lá, todo mundo que foi candidato sabe aqui. Então o pessoal falou assim, olha, eu não consigo caminhar com o PT, eu não consigo apoiar o PT e tal. Eu falei, não tem problema e tal. E o PT ciente disso, inclusive. E o PT sabia disso. Por exemplo, eu tenho lá o candidato lá que na ocasião foi o Adalmir. O Adalmir Abreu, inclusive, fazia até o convite, eu conversei com ele. É importante ele vir aqui dar uma baita de uma pessoa que assumiu já a Câmara Municipal, já foi vereador na suplência, é suplente do PSB hoje. Ele falou, não consigo caminhar com o PT, eu tenho essa dificuldade e tal. Como é que eu vou forçar esse candidato a apoiar alguém que ele não queira? E o DC hoje está passando por isso também. Uma coisa que eu vivi isso há 10, 12 anos atrás. Então, assim, inclusive, mas tem a questão jurídica. A questão jurídica parte do presidente da executiva do partido. Tem um candidato lá que ele tem uma tratativa com o cara. Ele tem um combinado com o cara. E ele falou para o cara que ele não depender do partido, até documentalmente, ele vai dar sobreguarda para o rapaz para ele não ser prejudicado lá na frente. Porque depois vai falar, ele não estava apoiando fulano. Volta aquela questão da Janete. Mas assim, ele ali tem o combinado com o presidente, que o presidente inclusive já falou. Entendeu? Já falou. Olha, nós vamos lá. Então, assim, o DC fez a escolha, que é natural isso, como tem partidos que apoiam o xerife, tem partidos que apoiam o Alencar, outros que estão com o Eloy, com a Fran. Então, aqui, o que acontece? Cada um tem um direito de escolher, mas quando se tem uma tratativa anterior, tem que ser cumprido. Só 2 coisas rapidamente. Primeiro, temos 80 pessoas nos acompanhando no YouTube. Quando o Rabi entra, a audiência sobe que nem foguete. Mas menos de 40 likes. Metade não deu like, Rabi. Aí não, gente. Por favor, deixe o seu like, é muito importante. Parece chato eu ficar repetindo isso, mas é importante. Tá quantos likes já? 39. A meta é 50. Tá subindo. Começamos com 25, já estamos com 39, mas tem 80 pessoas nos acompanhando, 50% de quem nos acompanha não deixou o seu like. Peço para que você faça isso, é muito importante para que as informações do comentário do Rabi cheguem para mais pessoas. E só para complementar, para encerrar o assunto, eu ouvi um pré-candidato do DC, uma fonte que pediu anonimato, que ele trouxe algo parecido com o que você falou. Sim. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, todos aqui da nossa chapa somos muito gratos pelo fato da direção não ter trazido nenhum vereador, nenhuma estrela, digamos assim. Estamos junto com a direção, mas aí eu fiz uma provocação. Eu falei, escuta, olha, nós temos a informação lá no Radar de Notícias de que tem alguns integrantes aqui da chapa que vão continuar com o Jorge Wilson. Procede, como é que está isso? O partido vai rachar? O que essa pessoa me disse foi o seguinte, olha, existe sim uma pressão do governo para que parte dos candidatos caminhem com o Jorge Wilson, mas creio que um movimento contra a orientação da executiva pode tirar a legenda desses candidatos. Eu duvido. O Rabi duvida, então tá aqui, ó, os dois lados da moeda. Aposto quanto for. E mais, hein? Não é pressão do governo, não. Isso daí é coerência. Porque a maioria que estão lá participam do governo. Então não é pressão do governo. Isso daí é papo furado. Isso é papo furado, não é pressão do governo. É para saber, se é para a pessoa ir lá e se posicionar. Né, pô? Eu faço parte do governo, mas não vou ajudar o candidato do governo? Uai, então não faz. Então vai lá e se posiciona, filho. Você não é obrigado, ninguém está te obrigando. Sim. Agora, que tem sim, inclusive hoje, que eu conversei com o Kaique Marcati. Hoje eu tomei um café com o Kaique Marcati, e o Kaique Marcati, ele confirmou para mim. Já tem 3 oficialmente do DC que estão com o xerife. Na semana passada você me contou sobre 2. Então, hoje já tem 3, inclusive pelo Kaique. O Kaique me falou hoje. Ele falou, não, Rabi, tem 3 do DC. Eu ainda falei para ele, vai chegar a 10 ou 12.
Olha aí. Vai chegar a 10 ou 12. Eu conversando com o Kaique hoje, que é braço do Lucas, praticamente irmãos. Inclusive, fisicamente, se parece dois meio feinhos e tal, mas que são, inclusive parecidos. Eu tomei um café com ele hoje e tal. E ele falou, tem 3 do DC, que inclusive a própria coordenação do Lucas já sabe disso, tem essa consciência. E está tudo bem também, vamos embora. A gente só não pode estragar ou impedir o sonho da pessoa disputar a cadeira para ser vereador. Perfeito. Isso daí eu sou contra. Isso não pode acontecer, vai lá. Agora, você vai apoiar o fulano, teve um acordo antes, claro, baseado no acordo antes. Agora, aquele candidato nunca saiu candidato, não participa do governo, não tem participação, não apoiou a última gestão na última e tal, está à disposição da executiva do partido, ou esse candidato do DC tem que apoiar o Lucas. Tem que apoiar o Lucas, não tem como ir contra. Você não pode, você vai estar errado. 18h53, acabei de ver aqui um comentário do meu amigo Roberto Pezão, que estará conosco na próxima semana. Olha, ele está perguntando sobre a situação do PP. Pezão, meu amigo, não temos muito tempo hoje, a pauta está apertada, o Rabi é um homem com a agenda lotada, que vocês não fazem ideia. A gente pode quer falar do PP rapidinho, que ainda tem o xerife com o Bolsonaro. O PP, inclusive, grande Roberto Pezão, mandar um abração pro Pezão aqui, encontrei com ele no sábado também na rua, tá andando pra caramba o Pezão. Mas também com o Pezão anda mesmo, né? Ele tá de cada 10 passos que você dá, ele dá 2. Então, assim, a situação do PP é ao contrário. É ao contrário do DC. Estava lá com o Lucas Sanches e tomaram a decisão de caminharem com o Jorge Wilson. Estava lá. E eu participei, inclusive, de uma reunião, estava com o Kiko lá, o presidente municipal do PP, caminhando bem com o Jorge Wilson, estava lá bonitinho e sem problema algum. Agora, tem alguns candidatos do PP que também possam ajudar o Lucas, ou teve alguma tratativa, alguma conversa, algum posicionamento anterior a essa mudança, que eu acho que o presidente do PP, ele também não pode impedir. Sim. Ele não pode impedir, porque é a mesma situação do DC. Tem que falar a verdade. Se o cara tem uma conversa, ele vai apoiar o Lucas, então ele tem que apoiar o Lucas, Se você foi feita essa conversa, vamos fazer o quê? Agora, teve um que eu participei, inclusive, eu estava com o Kiko Magalhães, presidente do PP, teve um que é bolsonarista roxo, rapaz. Bolsonarista roxo, candidato do PP. Bolsonarista roxo, eu vi. Ele falou, poxa, mas estava lá com o candidato do PL e tal, com o Lucas. Aí ele falou assim, isso foi um pedido do PP, do próprio Bolsonaro, do Ciro. Informação que eu trouxe aqui, hein? Falei com o Ciro Nogueira. Do Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro. Ele falou, lá nós vamos caminhar com o Jorge Wilson. O cara bolsonarista, ele na hora, então, presidente, estamos juntos, estamos fechados. Foi na minha frente isso daí. Então, assim, é isso que acontece. Vai de lá, vem para cá e vai ter uma mudança ainda. Partidos hoje que estão do lado cá, vai para lá e tal, vai mudar. Isso aí. Vai mudar. 18h55, agora vamos falar rapidamente sobre o Bolsonaro aqui na cidade com o Jorge Wilson. Produção, vamos fazer uma mudança de planos? Como nós temos muitos vídeos e pouco tempo, vamos fazer aqui Vamos fazer de bate-pronto, sem exibição dos vídeos, vou fazer um rápido resumo e o Rabi comenta. Sim. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na cidade de Guarulhos no sábado, acompanhado do deputado estadual Jorge Wilson, pré-candidato à prefeitura, apoiado pelo grupo político do Guti, e ali tivemos 2 momentos. Vamos mostrar os 2 lados da mesma moeda para que não sejamos acusados de parcialidade. Claro. Houve um momento em que Jorge Wilson foi vaiado aos gritos de Jorge Wilson é do PT, por isso talvez o comentário da nossa audiência, lembrando que ele foi diretor do PROCON na gestão do Almeida, e teve um outro momento, o Rabi me mostrou o vídeo, estava separado pela nossa produção, só não vamos exibir por falta de tempo hábil, em que o Jorge Wilson ali é exaltado, digamos assim, por manifestantes que lá estavam aos gritos de xerife, xerife, xerife. Temos então alguns que vaiam, que dizem que o Jorge Wilson não é bem-vindo, outros que estão apoiando a movimentação do Guti, do Tarcísio e do Bolsonaro. Rabi, como que você está vendo essa aparente divisão no campo mais à direita em torno da pré-candidatura do Jorge Wilson? A divisão ela é clara, vai fazer o quê? O PL tem um candidato a prefeito aqui que não tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, né? O governador Tarcísio, que é bolsonarista, também não está com o candidato do PL aqui, está com o candidato do próprio partido dele.
né, que é o republicano, que é o Jorge Wilson. É natural que tem pessoas lá que não se adequam, que não são próximas do Jorge Wilson, que acabou vaiando a hora que o presidente falou. E também tem outros que a hora que falou, também, tanto que o vídeo demonstra isso. O vídeo deixa muito claro. Tem um pessoalzinho que vai e tem também o pessoal que gritou o xerife. Então, eu acho que isso daí é uma divisão. É uma divisão que está tendo. Quem vai estar na frente e vai ter a maioria é só no dia 6 de outubro que nós vamos saber. Né? Antes do dia 6 de outubro nós não vamos saber disso. Agora é lá que nós vamos ter a visão. Isso daí mostra o quê? Que daqui a 4 meses isso vai acontecer corriqueiramente. Né? Num evento que vai estar, porque o Bolsonaro já falou, ontem ele estava tomando café da manhã com o prefeito, com o Jorge Wilson também. Né? Ontem antes dele se despedir, e ele deixou claro, ele virá mais 2 vezes na campanha para fazer o evento, para pedir votos para o xerife. Ele virá mais 2 vezes, então, que foi dito lá no café. Então, assim, a gente espera um pouquinho e vamos ver no que vai dar. No final das contas, é o povo que decide. Para a gente encerrar, Rabi, rápido e rasteiro, o Lucas Sanches, ele gosta de ostentar uma proximidade com o núcleo duro do PL. Posta foto com o Valdemar, posta foto com o senador Flávio Bolsonaro, mas em contrapartida, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, não está fechado com o Lucas Sanches. Isso você acha que pode prejudicar de alguma forma, atrapalhar os voos do Jorge Wilson, essa divisão de parte do bolsonarismo, um pé em cada canoa? Assim, eu não vejo isso. Eu vejo hoje que, assim, tirando o Lula e o Bolsonaro, eu acredito hoje que os números mostram isso, que o Tarcísio ele tem mais poder de influenciar o voto do que, assim, agora tem simpatizantes do Bolsonaro que vão votar no xerife e tem simpatizantes do Bolsonaro que vão votar no Lucas. Daí vai ser... Na hora H, só o eleitor sabe quem vota. Quem vai mandar é o povo. É isso aí. Acabou? Vamos embora, então, né, tem sessão beijinho? Então vai, momento beijinho, momento Maguila. Sessão beijinho aqui, vou mandar um abraço aqui, mandar o meu obrigado aqui pro Falcão, lá do noticiário americano. Hoje encontrei com ele, ele falou, vou estar na audiência hoje, obrigado, viu, o Falcão. Lá também para Laurinha e o Lourenço. O Laurinha e o Lourenço são os filhos do Marconi, que nos acompanha, acaba nos assistindo também. Mandar então um beijão para a Laurinha e pro Lourenço. Mandar um abraço aqui para os 3 comunicadores da cidade, que estão neste momento lá no Azinha, lá. Eles estavam lá no Azinha, nós estamos aqui te acompanhando. O Gaza, o Gordinho e a Renê também, que também são colegas de live, comunicadores da cidade. Então, mandar um abraço para eles que estão lá. À imprensa guarulhense. Graças a Deus, tudo certo. Vamos embora, acabou. Então, vamos puxando embora. Minha cabeça aqui. Antes, só falar para a nossa audiência, aproveitar a grande audiência que o Rabi sempre traz, para dizer que temos o primeiro confirmado para a nossa série de entrevistas da prestação de contas com os vereadores. Acabei de receber a mensagem do vereador Laércio Sandes. Ele será o primeiro do nosso projeto entrevistando os vereadores para fazer uma prestação de conta dos mandatos. Dia 18 de junho, o vereador Laércio Sandes do União Brasil abrirá a nossa série de entrevistas com os vereadores para passar a limpo os 4 anos de mandato. Com essa, a gente encerra a edição de hoje do Radar de Notícias. Agradeço ao Rabi pelas informações, pela presença, pela troca que a gente está desenvolvendo aqui nessa nova fase do Radar de Notícias. Agradecer a você que está aí na audiência. Estaremos de volta amanhã, a partir das 18 horas, com 2 entrevistas. Firmino Mesquita, pré-candidato a vereador, e o Maxwell Chagas, ele que é presidente do PSOL aqui na cidade de Guarulhos.